assim, ó: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Uma condição absoluta, singular, certo? E Jesus diz agora: vão lá e vocês perdoem os pecados. E ele sempre, quando ele vai falar das nossas práticas, ele usa o plural, né? Depois o próprio João diz: ele é o nosso advogado que intercede por nós, e nós devemos confessar os nossos pecados, né, uns aos outros, para ser curado, né, como o Tiago diz lá, nós devemos ter essa terapia de confissão. Depois João fala que a gente deve confessar porque temos um advogado, e aquele que intercede por nós, e que ele perdoa os pecados e nos purifica de toda iniquidade. Particularmente, eu vou te dar meu testemunho. Eu não estou fazendo aqui uma apologia dogmática, tentando defender uma tese, mas eu estou abrindo meu coração e falando para você qual que é a leitura. O Cordeiro, né? Então, o Jesus, ele tem a condição única, porque ele não carrega dentro dele, né, a culpabilidade, a herança de iniquidade. Então, ele é o único que tem a iniquidade por opção, certo? Beleza? Porque ele não foi gerado de um desejo, de uma cobiça. Amém? Amém. Então o critério é totalmente isento, mas ele carrega toda a possibilidade de cobiçar. Então ele é quase o Adão lá na sua condição original, certo? É um novo Adão. Então Deus fala assim: vamos começar de novo. Agora, literalmente. Não é começar de uma terra nova com um homem caído, não é um Noé. Vamos agora começar com a mesma terra e um homem regenerado. Uma nova semente. Então, beleza? Para a gente entender que não é o ambiente, não é a situação. Eu tenho que olhar agora para Jesus e entender. Eu tenho que me converter à condição. Ó, existe aí um homem regenerado, nascido de novo. E o que é esse nascido de novo? É eu começar a entender que a salvação não é uma opção. O pecado é uma opção. Salvação é uma submissão, é uma decisão. Então eu não escolhi a salvação, porque senão eu já seria por interesse, eu estava lascado, eu estava perdido na largada. Então eu não escolhi a salvação, não. Eu me submeti a um plano redentivo e reconciliado com esse projeto de Deus de revelação, eu escolho não pecar. Então esse é o homem de Deus. Ele tem a possibilidade, mas ele não quer. Amém? E como agora eu estou escravizado por uma carne viciada em pecado, isso vai ser uma luta, uma crise. Porque essa carne faminta, Jesus herdou. Então Jesus não herdou os pecados da carne, mas ele herdou a possibilidade de também cair em pecado, porque ele nasceu com fome. Então, como homem, ele era filho de Maria, e como Adão, ele tinha fome. Por isso ele tinha que ser levado a um ambiente de fome para ser confrontado com o desejo, a possibilidade. Porque onde é que a gente comete pecados? Em lidar com o desejo. E por que a gente peca? Por causa da iniquidade que faz eu lidar mal com o desejo. Aí é uma escolha. Entendeu? Então, beleza. Então, agora eu tenho esse novo Adão, esse novo regenerado. E ele fala: ó, você pode ser igual eu sou. Eu vou te dar o mesmo espírito que está em mim, eu vou te dar. Aí lá dentro de você vai ter uma luta. Porque agora você tem uma carne que já... E você tem uma dificuldade aí. Porque você tem uma carne que não só contempla a possibilidade, como é viciada. Porque você já experimentou. Então, Jesus não tinha o vício. Mas tinha o desejo. Beleza? Mas ele vai mostrar... Aí, por que ele teve que ser levado a uma condição extrema? Para se identificar com todos nós. Porque como ele não tinha o vício, então ele tinha que sofrer os nossos vícios na sua condição extrema.
a minha fome extrema, a minha possibilidade de raiva extrema, a minha possibilidade de amargura extrema. Então, por isso que ele tinha que ser humilhado injustamente, ele tinha que ser levado... Tudo que são as nossas... tudo que a gente chama de fome, Jesus sofreu ela no extremo. Num certo sentido, para compensar o fato de que ele não era viciado igual nós somos. Então, como a gente às vezes não sofreu a fome, por que a gente não sofreu a fome extrema? Porque no meio do caminho a gente foi lá e foi arrumando alguns vícios. Então agora ele se igualou a gente. Só que ele não tem o ímpeto da iniquidade. Então ele está dizendo o quê? Olha, só tem um jeito de você ser esse homem. É você ser guiado pelo Espírito. E quem toma a decisão na sua vida não é o seu desejo de direito. É a sua vontade de propósito. Então ele mostrou para nós como é que ele venceu lá. Como é que ele venceu os desejos que nós sofremos. Senso absoluto de propósito. Então ele entendeu que o plano original é uma vontade. Que vontade? Revelar o amor. Então é sacrificar todas as coisas em favor de alguém. Então não é o sacrifício que eu faço para me salvar. É o sacrifício que eu faço para ser exemplo para alguém. Então, se na minha luta contra o pecado eu não estiver contemplando alguém, eu já nasci vencido. Entendeu? Eu já estou sendo vencido, porque eu estou tentando combater o pecado por interesse e não por responsabilidade. Então é uma vontade de pai. Eu estou sempre pensando que o meu sacrifício aqui é em favor de alguém que vai ser gerado. Então, entendeu, né? Entendi. É o espírito do pai que quer se sacrificar em favor da pessoa que ele vai gerar. Então é um amor descendente, tá vendo? É uma descendência, um amor que não está querendo subir, ele está querendo descer as partes mais baixas e encher lá na parte mais profunda através de filhos. Então, voltando à questão aí, ele é o Cristo que tira o pecado. Então, ou seja, ele venceu a iniquidade. Como que ele venceu a iniquidade? A cruz. Por isso que a cruz é o poder. Por isso que ele falou o seguinte: você quer viver uma vida de salvação? Suba na sua cruz. Não fica aqui no pé da minha. Não fica pedindo que a minha cruz te salve. Do mesmo, vou falar uma coisa aqui perigosa. Jesus é modelo de salvação porque ele mesmo se submeteu à cruz. Então, a cruz salvou Jesus, porque fez dele o Cristo. Um Cristo. Então, o caminho da salvação é a cruz de Cristo. Então, Jesus foi para a cruz de Cristo, porque é o Cristo, o homem. Por isso que o anticristo é o pró-Jesus. Exatamente. E aí só tem dois espíritos. Ou o espírito é Cristo, ou o espírito é anticristo. O espírito do anticristo é a iniquidade. Então, o que está me movendo? É um espírito Cristo ou é um espírito anticristo? Por isso que a tentação ali com Jesus não era nos pecados. O diabo não queria fazer Jesus pecar. O diabo queria fazer Jesus sentir direito. Ele queria que Jesus tivesse direito. Bom, essa semana eu fiz uma live com o Carlinhos de Queiroz, pastor. E aí eu citei Joaquim Jeremias, porque o Joaquim Jeremias, Teologia do Novo Testamento, ele diz exatamente isso. O diabo não está tentando Jesus moralmente. Não. Tentando induzi-lo ao pecado moral. Ele está tentando tirar Jesus da vontade, da missão na qual ele está submetido. A missão Cristo. A missão Cristo. Porque é a missão Cristo que vai vencer a iniquidade. Tirar o pecado. Então Jesus não tirou os pecados. Ele venceu o pecado. Agora, para os pecados, nós temos que perdoar. Então, agora nós vamos perdoar os pecados. Então, a partir do momento que eu entendi
que a minha própria iniquidade foi vencida, eu vou perdoar os pecados do mesmo jeito que eu fui perdoado. Então, os pecados continuam aí. E já foram perdoados. Então, o problema da humanidade hoje não são os pecados, porque eles vão continuar por aí. E os pecados podem ser enquanto os tempos da ignorância. Ou os pecados podem ser fruto de falta de entendimento. E aí Deus vai corrigir. Vai disciplinar, corrigir. Agora, os pecados podem ser o quê? Rebeldia. Aí Deus vai punir. Então Deus ensina, corrige, pune. Esse é o processo disciplinar de Deus. Então, na disciplina divina, Jesus não teve que passar nem pela correção e nem pela punição, porque ele mostrou que dá para aprender. Então, Jesus aprendeu a disciplina. Então, Jesus foi disciplinado pelo Pai. Mas não foi uma disciplina nem corretiva, nem punitiva, porque foi uma disciplina pedagógica. Então, ele, como homem, aprendeu do Espírito de Deus que estava nele. Ele ia crescendo e aprendendo. E ele aprendeu a obediência na forma em que ele foi sofrendo. Sofrendo o quê? Os danos. E na medida que ele sabia sofrer os danos sem fazer valer os direitos, ele estava aprendendo a ser tão filho quanto o pai dele é. Ele estava cada dia se tornando mais parecido com o pai. Porque ele não fazia valer o seu direito. Com isso, ele estava vencendo o quê? Ele não estava deixando brotar nele a iniquidade, porque é a iniquidade que faz esfriar o amor. Então agora Jesus diz assim, ó, eu venci a iniquidade. Eu venci. Eu fui lá e quebrei o poder, porque eu revelei um homem que não foi dominado por ela. Esse homem dominado pela iniquidade, eu quebrei. O seu desafio é, em perdoando pecados, tratar a iniquidade. Então, por que a gente tem que confessar pecados? Para tratar a nossa própria iniquidade. Então, eu não confesso pecados, eu não posso estimular as pessoas a confessar pecado para elas serem perdoadas. Então, a confissão de pecados não é para que as pessoas sejam perdoadas, não. Em sendo perdoada, como já fomos perdoados, agora a gente confessa pecado para abrir mão do direito. Então, quando eu confesso meus pecados a você, eu estou dizendo que eu sou uma pessoa igual a você. É como se eu confessando pecado para você, eu falar assim, você pode errar comigo, que eu vou saber como tratar. Então, eu estou te dando a liberdade de errar, porque eu estou dizendo que os nossos erros não serão mais a barreira, porque entre nós a iniquidade foi o quê? Removida. Então, confessar pecados hoje é para ser curado da iniquidade. E não para ser perdoado dos pecados. Porque Jesus perdoou os pecados para quebrar a iniquidade. Então, na medida em que ele perdoou os pecados, ele estabeleceu uma cultura de não direito. Porque ele deu a vida para quem não merecia. A hora que ele perdoou os pecados e deu a vida para quem não merecia, ele quebrou o jugo da iniquidade e estabeleceu o cetro da equidade. Então ele estabeleceu justiça na terra. Ele falou, agora é possível fazer justiça. Porque agora você pode amar quem não merece. Então o reino de Deus e a sua justiça se estabeleceu na terra. O cetro dele é o cetro de justiça. Porque agora ele não faz o bem para quem merece. Ele faz o bem porque ele ama. Então o jugo da iniquidade foi quebrado. Então, para mim, o pecado é iniquidade. Os pecados podem ser ignorância, falta de entendimento. Então, eu não sou mais ignorante, mas eu não tenho entendimento. Ou rebeldia. E aí, como igreja, nós temos que ter um ambiente disciplinar, que ensina os ignorantes, corrige os que não têm entendimento e pune os rebeldes. Então, a punição é uma condição extrema. Então, nós não temos que ter essa cultura de igreja que